O despertar de um novo milênio vai testemunhar uma série de desastres chocantes em uma escala monumental. Tudo tinha sido destruído. A sala estava tremendo. Entrem! Em uma década em que a World Wide Web coloca as notícias nas mãos das pessoas. Nós acendemos uma vela e rezamos. As superpotências se assemelham a países de terceiro mundo. Parecia um esgoto humano. Eu não tenho nada. A tecnologia de ponta vai falhar. Eles não sabiam se estava subindo ou descendo. Medidas básicas de segurança foram questionadas. Eles ficaram tão desesperados que um dos pais bateu a caminhonete na parede. Acalme-se, senhora, por favor, acalme-se. Em uma década em que o mundo mudou para sempre. Eu não tô gostando do que eu tô vendo. Nós perdemos muita gente na primeira década do século XXI. Estes são os eventos trágicos que marcaram os anos 2000. 2000, as maiores tragédias. 2001, o início de um novo milênio. Uma década que seria definida por um evento histórico e chocante. Um espetáculo de verdadeiro horror que ficaria conhecido permanentemente como 11 de setembro. Uma data que ninguém vai esquecer. Um avião bateu no World Trade Center em Nova York. Era um jato grande, nós o vimos vindo primeiro de lado, achamos que ele iria desviar e... BUM! Bem no meio dele! Na cidade de Nova York, as Torres Gêmeas. 2 aviões comerciais sequestrados. Quase 3.000 pessoas mortas. Um dia que lançou uma sombra longa e escura sobre o resto da década e que ecoou por todo o mundo. De repente nós tivemos que abrir os nossos olhos para o ódio. Aquilo mudou a nossa maneira de pensar sobre o mundo e o que achávamos que o mundo pensava sobre nós. Quando aqueles aviões bateram, eles acertaram os corações de todas as cidades do mundo. Se aquilo podia acontecer no coração de Nova York, poderia acontecer em qualquer lugar e as pessoas ficariam aterrorizadas. 4 anos depois, e o mundo ainda está em alerta máximo de segurança. Ataques terríveis em Bali e Madrid mostram que os terroristas podem e vão atacar qualquer lugar. 6 de julho de 2005, os olhos do mundo se voltam para Londres, enquanto a cidade espera a confirmação de sua candidatura para as Olimpíadas. 2012 será concedida à cidade de Londres. Enquanto Londres comemora, sua felicidade incrível está prestes a se tornar uma tristeza sombria. Notícias alarmantes. Estamos recebendo informação da Associação de Imprensa Newswire de relatos de uma explosão perto da estação de Liverpool Street, que, é claro, fica do lado leste de Londres. A última coisa que eu li antes das explosões era sobre as Olimpíadas e as Paralimpíadas no jornal, então... Eu vi um clarão de luz branca diante dos meus olhos. Eu tive a impressão de que estava sendo balançada de um lado para o outro. Eu devo ter ficado desacordada por alguns segundos e... Depois me sentei em um buraco muito escuro. No dia 7 de julho de 2005, 3 bombas explodiram no congestionamento matutino. Tudo isso no metrô de Aldgate, Edgware Road e Russell Square. Foi coordenado. Eles estavam atingindo transportes públicos bem no centro da cidade. Eu estava indo para o trabalho de metrô e ouvimos que todos tinham de sair, mas não sabíamos por quê. Então naquele momento nós não sabíamos que tinha sido um ataque, mas certamente eu estava com muito medo. As pessoas não sabiam o que tinha acontecido. Havia uma mulher grávida no metrô, estava tudo escuro e havia muita fumaça. Estava todo mundo em pânico. Em cima do metal, que devia estar a 1,80 m acima de mim, era onde estava o meu tênis. E ele estava coberto de sangue. Havia milhares de pessoas nas ruas porque informaram todo mundo que deveriam sair do metrô e dos ônibus. As pessoas vagavam atordoadas por Londres, isso durante o dia. Podem se afastar novamente, por favor, a não ser que queiram falar com a polícia. Num minuto estava cuidando da minha própria vida e de repente, bum, fogo, cheiro, fumaça. Não dava pra respirar, não dava pra ver nada, era horrível. Enquanto os passageiros saíam do metrô e se amontoavam nos ônibus,
a última bomba explodiu em um ônibus em Tavistock Square. No total, 52 pessoas morreram. Um colega de trabalho me ligou e ele disse: você tem que sair do ônibus. E eu perguntei por quê, e ele me disse: porque eu acho que pode ter uma bomba a bordo. E foram os 60 segundos, os 60 segundos mais lentos da minha vida, até chegar no próximo ponto onde eu pude descer do ônibus. Eu fui a última a ser resgatada, a última sobrevivente daquele dia. Aparentemente, eles me disseram que eles estavam mapeando onde as pessoas estavam sentadas, e eu estava sentada a 1,20 m do Homem-Bomba. Depois de perder as 2 pernas nesse ataque, a vida de Martine mudou para sempre. As pessoas que perderam a vida, eu sinto que elas me deram uma força que, se elas não tivessem perdido a vida, eu não teria. Estou fazendo coisas agora que eu nunca pensei que fossem possíveis. Eu nunca pensei que eu teria a oportunidade de voltar a Londres, minha cidade natal, para participar dos Jogos Paralímpicos. 14 anos depois dos ataques do 11 de setembro, o terrorismo continua sendo uma grande ameaça globalizada. Eu acho que a ameaça agora é no estilo terrorista, lobo solitário. Agora, qualquer um pode romper o muro de segurança que foi criado. Vai sempre haver gente querendo nos ferir. Houve uma época em que eu achava que havia esse grupo que deveríamos ir atrás, destruir e resolver, e a gente ficaria bem. E agora está claro que não é esse o caso. Terremotos são famosos pelo estrago e destruição que podem provocar em terra. O maior terremoto em 40 anos acabou devastando grande parte do sul da Ásia. Mas quando um acontece no fundo do mar, os resultados podem ser ainda mais catastróficos. Entre! 26 de dezembro de 2004. Um terremoto atinge as profundezas do Oceano Índico. O terremoto aconteceu na costa norte de Sumatra, perto da cidade de Bandate. O tremor propriamente dito durou mais de 6 minutos. As pessoas que estavam nas ruas de Bandate tiveram de se abaixar ou sentar porque ele foi muito forte. Os prédios balançaram e as árvores tremeram. Provavelmente as pessoas não perceberam o que iria acontecer naquele momento. Durante o terremoto, o fundo do mar produz uma coluna de água em movimento acima dele. A onda tem entre 4,5 a 6 metros de altura. Fácil. Enquanto a tsunami mais mortal da história cria uma parede de água enorme, cidades e povoados são tragados por ondas que atingem 75 km por hora. O tsunami atingiu Bandate, depois a Malásia, depois a Tailândia, Mianmar e depois seguiu em direção à Índia e Sri Lanka. Eu e a minha companheira estávamos aproveitando o clima da Tailândia. Na verdade, quando a onda chegou, eu estava dormindo no quarto de hotel e lembro de acordar tentando entender tudo aquilo que estava acontecendo. Uma onda enorme vinda do nada. A força da onda foi entrando nas casas das pessoas. Sua potência foi derrubando algumas completamente. E o chalé foi sendo derrubado comigo dentro. Então não dá pra respirar, não dá pra pôr a cabeça pra fora. Você é arremessado com as coisas que estão flutuando ao seu redor. Eu me lembro de estar dentro da água tentando entender o que estava acontecendo. Eu lutava pra respirar, tentei subir, mas eu bati a cabeça em alguma coisa que me fez afundar de novo. A melhor maneira de descrever é como se a gente estivesse dentro de uma máquina de lavar cheia de pregos e sendo arrastado. Isso é muito, muito assustador. Se você pudesse imaginar como o fim do mundo se pareceria, era só dar uma olhada em Bandate. Muito parecido com pegar uma retroescavadeira e destruir uma cidade com ela. Depois da tsunami, parecia que uma bomba nuclear tinha detonado ali. Havia corpos por toda a parte. Cerca de uma semana depois, equipes de resgate ainda estavam encontrando cadáveres. O cheiro da morte estava por toda parte. Ver a devastação era chocante e era aterrorizante pensar sobre o que aquelas pessoas tinham passado, mas depois o que eu acho que foi pior pra mim foi falar com as pessoas sobre o que elas tinham perdido. Histórias de mães segurando os 2 filhos e percebendo que só poderiam segurar um e tendo de soltar o outro. Cerca de 240 mil pessoas morreram
Ainda há cerca de 100 mil desaparecidas. Nunca saberemos o número exato de pessoas que morreram. Depois de recobrar a sua consciência, Andy percebeu que sua companheira nova não estava mais ao seu lado. E foi aí que caiu a ficha de quanta sorte eu tive em estar vivo e que talvez ela não tivesse sobrevivido. Mas, como eu disse, a gente nunca abandona a esperança, mas os seus restos mortais acabaram sendo identificados. Eu sempre penso em Nova e no que aconteceu no final. E eu torço e espero para que tenha sido muito rápido e repentino e para que ela não tenha sofrido e nem percebido o que aconteceu com ela. Todos os planos que tínhamos mudaram totalmente num piscar de olhos. A palavra tsunami agora tem um significado bem claro para todos nós, mas na época ninguém sabia o que significava. A gente não sabia que quando o mar retrocede quilômetros, de que aquilo era um sinal do que estava por vir. Em 2004, nós não tínhamos a tecnologia apropriada. Havia poucas daquelas boias demarcadoras. São as boias que ficam no oceano profundo. Elas podem nos dar indício de que um tsunami está vindo. Hoje existem as sirenes de alerta. As pessoas que moram nessas áreas agora sabem que quando ouvirem essas sirenes é preciso fugir para locais mais altos. A educação é o fator número 1 que parece afetar as pessoas, sejam sobreviventes ou não. Ou seja, se as pessoas sabem o que fazer, elas conseguem se salvar. Junho de 2009. Um desastre aéreo provoca ondas de choque na indústria da aviação, com o surgimento de um dos maiores mistérios dos tempos modernos. Noite de 31 de maio de 2009, o voo 447 da Air France saía da cidade do Rio de Janeiro em direção a Paris. Plantão de notícias. Um avião de passageiros da Air France com 228 pessoas a bordo desaparece. O contato com os controladores de tráfego foi perdido sobre o Oceano Atlântico 3 horas após a decolagem. É uma espécie de terra de ninguém entre a África e a América do Sul, no Equador e na área conhecida como Zona de Convergência Intertropical, que é famosa por seu mau tempo. Segundo a Air France, o avião passou por uma turbulência significativa provocada por uma tempestade com trovões e relâmpagos que estavam no curso do avião. O avião não saiu do outro lado e não contatou os controladores africanos. Foi aí que eles perceberam que tinham um problema. Eu recebi uma ligação perguntando onde Caroline e Sebastian estavam, porque eles tinham ouvido falar que um avião tinha desaparecido da tela. Depois da confusão torturante inicial, torna-se claro que a filha e o genro de Corinne, assim como os outros passageiros e a tripulação, provavelmente não voltariam para casa. O anúncio oficial tinha sido feito no aeroporto e, quando falaram, acabaram-se as esperanças. E, com certeza, eles sabiam que o avião estava perdido. Com as esperanças se dissipando depressa, uma operação de busca foi iniciada. Quanto menos sucesso, mais suspeitas surgiam. Ficamos uns 4 dias sem ter qualquer notícia. Achamos que as autoridades sabiam de algo sobre o desaparecimento, mas não queriam nos contar. Só 5 dias depois, mais de 1000 peças da aeronave foram encontradas. Eles encontraram os corpos de cerca de 50 das pessoas e, entre eles, estava o comandante. Mas as importantes caixas pretas do avião ainda estavam desaparecidas. A busca internacional continuava, vasculhando mais de 17 mil quilômetros quadrados. Perguntas inevitáveis foram levantadas, do tipo, a busca vai durar indefinidamente? Quanto tempo vai passar até que vão desistir e vamos ter de viver sem saber de mais nada? Deve ter sido um ataque terrorista. Eles não tinham ideia, então era crucial acharem as caixas pretas para conseguir os dados e depois reconstituírem o que aconteceu com precisão. Quase 2 anos depois, o local do descanso final do Air France 447 foi localizado. A câmera mergulhou
e a cerca de 4 quilômetros de profundidade. Filmou estas imagens fantasmagóricas em preto e branco do equipamento de pouso, motores e pedaços da fuzilagem. Acho que houve uma sensação de alívio e esperança de que iriam descobrir o que tinha acontecido. Depois de inúmeras teorias sobre como um avião poderia ter caído do céu, as gravações das caixas pretas revelaram os momentos finais das 228 pessoas a bordo. Cerca de 2 horas depois da decolagem, o comandante foi descansar e havia 2 membros da tripulação pilotando. E estava tudo correndo bem, mas eles entraram na zona de mau tempo. Mas acho que eles não estavam excessivamente preocupados. Aqueles 2 pilotos deram continuidade ao voo. Eles viram um mau tempo à frente deles e tomaram decisões sobre desvios e outros assuntos relacionados ao tempo. O que deveria ter sido um procedimento de rotina, de repente se tornou mais complicado. Houve um defeito mecânico dos tubos de pilot que são usados para medir a velocidade do avião. Existem 3 sondas pitot na aeronave que ficam constantemente checando para ter certeza de que as 3 combinam. E se elas não combinam, a aeronave notifica a tripulação e para automaticamente de funcionar. O problema é que se formou gelo dentro dos tubos de pitot. E sem essa informação, o computador travou e desligou o piloto automático e os aceleradores, e os pilotos tiveram de voar manualmente. Já que o piloto automático não estava mais funcionando, o avião subiu sob o comando dos pilotos. Fazer o avião subir naquela altitude fez a aeronave voar alto demais e perder a sua estabilidade. Quando os pilotos puxaram o manche, eles acabaram dando a informação errada. O que tinha que ser feito era baixar o nariz da aeronave para que a aeronave pudesse recuperar a sua estabilidade. Eles eram pilotos bem treinados e qualificados. Se tivessem identificado a situação da maneira certa, eles saberiam o que precisavam fazer naquele momento. O comandante foi chamado de volta à cabine e se viu diante de uma situação caótica. Eles não sabiam se estava subindo ou descendo. Eles estavam muito confusos e a situação só piorou conforme o tempo passou. Eles não reconheceram o que era necessário para recuperar o controle da aeronave. Minha grande dúvida é se a Caroline e todos os outros passageiros perceberam o que aconteceu. Eles disseram que não. Mas eu acho que eles viram o que aconteceu. O relatório oficial sobre o acidente evidenciou as falhas técnicas e humanas a bordo. Depois da publicação do relatório sobre o voo 447 da Air France, acho que os pilotos do mundo todo ensaiaram a situação pela qual aquele voo passou e houve melhorias no treinamento da recuperação de aeronaves durante transtornos em altitude alta. Finalmente, o mistério do Air France 447 tinha sido resolvido. Mas em 2014, o desastre vai se repetir quando o voo MH370 da Malaysian Airlines desaparece inexplicavelmente com 239 pessoas a bordo. Em Paris, amigos e parentes se reúnem anualmente para se lembrar da tragédia do Air France. Cada vez que eles falam todos os nomes, leva 30 minutos. É horrível. Porém, para Corinne e Robert, a dor nunca cessará. Apesar das buscas exaustivas, o corpo de sua filha nunca foi encontrado. Onde está a Caroline? Ela está nadando? Por acaso nadando com tubarões? Será que ela acordou? Onde está ela? Em 2005. Os Estados Unidos são atingidos por um furacão que devasta 3 estados e expõe as vulnerabilidades do governo americano. Onde está sua casa? Eu não tenho casa. Eu tinha uma casa no centro da cidade, mas ela já era. Está embaixo d'água. Não tenho nada. Em meados da primeira década dos anos 2000, depois de ter sido atingido por mais de 5 furacões desde 1950, o povo que mora na costa do Golfo dos Estados Unidos conhece bem as ameaças das condições climáticas extremas. O sudeste da Louisiana é excepcionalmente vulnerável por causa da natureza muito baixa de seu litoral. Furacões são quase um estilo de vida lá.
Quarta-feira, 24 de agosto. Um fenômeno meteorológico de baixa pressão se transforma em uma tempestade tropical que se aproxima da costa da Flórida. Com medo de que se transforme em um furacão, são emitidos alertas públicos. Uma coisa a se fazer, se tiver um alerta de furacão, é ficar longe da água. Agora, em relação a furacões, o Katrina é apenas da categoria 1, mas isso faz parte do perigo aqui, segundo o governador do estado e outros, que esta noite estão preocupados com o público complacente e cansado de furacões. Muitos deixam suas casas, mas alguns decidem ficar. Na noite anterior, o meteorologista local disse que não haveria sacos pretos suficientes para todas as pessoas que ficassem para trás. Eu decidi ficar para ajudar meu pai, que é diabético e tem problemas cardíacos. Eu lembro que eu pus a madeira na porta da frente da minha casa, torcendo para que eu conseguisse voltar para retirá-la. Não tínhamos condições para fugir. É preciso ter dinheiro para fugir. E tínhamos que pensar nisso. Essa tempestade perigosa está ganhando força rapidamente no Golfo do México essa noite. E agora a previsão é que faça uma curva inesperada para o oeste. Domingo, 29 de agosto. O Katrina desvia sua trajetória para a Flórida e vai em direção da costa do Mississippi. Uma parede de água mais alta que um poste de telégrafo veio para o interior e destruiu tudo em seu caminho. Eu e minha cunhada decidimos que tentaríamos ir até nossas casas. E eu lembro das pessoas que estavam no meio da rua gritando: "Ei, aquela casa desapareceu." Eu andei até a minha casa e só tinha laje lá. Mais adiante, na costa do Golfo, o Katrina finalmente alcança Nova Orleans, provocando devastação nas proteções da cidade e a área vulnerável do Lower Ninth Ward. Aqui estão algumas pessoas que estão presas em suas casas e é possível ver a água que envolve toda a cidade de Nova Orleans. O que foi diferente sobre o furacão Katrina não foi necessariamente a força do furacão, mas o fato de que os diques feitos pelo homem que deveriam proteger Nova Orleans fracassaram em sua função. Quando o dique rompeu, a água não parou. Ela fluiu e acabou danificando toda a cidade de St. Bernard Parish, no leste de Nova Orleans. A água estava nos ombros antes da tempestade chegar ao seu pior nível. Estava tudo inundado até a altura do interruptor de luz do segundo andar. Centenas de pessoas estavam gritando por socorro. Elas estavam lidando com as águas do bairro, água dos esgotos, águas que ficaram em alguns locais durante dias, semanas. A casa toda foi inundada. Tudo dentro dela foi completamente destruído. Os barcos que estavam socorrendo não foram os primeiros a ajudar, foram os vizinhos. Aqueles que fugiram de suas casas seguiram para abrigos de emergência da cidade. Havia 2 lugares que eles chamavam de abrigo de último recurso na cidade, o Superdome e o Centro de Convenções. Havia pessoas acampadas nas cadeiras, havia um corpo caído em uma cadeira de rodas que estava coberto com um lençol do lado de fora. Esta manhã encontrei uma mulher morta em uma cadeira de rodas no banheiro feminino e outra mulher morta deitada no lado de fora. Aquele mau cheiro horrível daquelas condições estava ali o tempo todo. Parece até que se transformou em um esgoto humano. A gente vivia dia após dia uma esperança de que íamos conseguir um alívio para aquilo. Foi a coisa mais extraordinária no país mais poderoso do mundo. Ver uma cena que a gente só veria em um país de terceiro mundo. Pessoas, sendo a maioria negras, abandonadas e desesperadas, bem no meio de uma cidade nos Estados Unidos da América. Uma semana depois de um dos piores desastres na história dos Estados Unidos, estas ruas mal cheirosas são agora esgotos a céu aberto, que guardam o risco de muitas doenças. O prefeito de Nova Orleans, Ray Nagin, chamou a atenção do mundo quando fez um apelo de socorro desesperado ao presidente Bush. Agora tirem seus traseiros da cadeira e vamos fazer alguma coisa e vamos dar um jeito na maior crise da história desse país. Esta era uma ocasião em que o presidente e a Agência Federal de Emergência precisavam reagir e eles acabaram reagindo, mas não foi rápido o suficiente. O sol está brilhando, está muito quente, o cheiro está horrível, é nojento e frustrante, somos seres humanos. Eles estão nos tratando como se fôssemos bandidos. A ajuda acabou vindo para os necessitados, mas demorou muitos dias.
No final das contas, o presidente Bush aceitou a responsabilidade pelas falhas do governo. Na medida em que o governo federal não cumpriu plenamente com seu dever, eu assumo a responsabilidade. O Katrina ceifou a vida de 1.800 pessoas e deixou muitos sem casa. Por fim, alguns lares foram repostos, mas como o furacão causou danos no valor de mais de 80 bilhões de dólares, grande parte das vizinhanças jamais seriam as mesmas. Depois do Katrina, eles construíram muitos diques ao redor de Nova Orleans. São diques enormes e estão por toda parte. A cidade tem melhores condições para resistir a uma grande tempestade hoje do que antes do Katrina, mas ainda está numa localização extremamente vulnerável. Se um furacão chegasse agora, definitivamente eu não ficaria. Não tenho dúvida nenhuma, eu diria a todos, não fiquem. Não fiquem aqui. Janeiro de 2003. Cabo Canaveral, Flórida. O ônibus espacial Columbia está prestes a embarcar em sua 28ª missão depois de mais de 2 décadas de serviço. Há 7 astronautas a bordo. Bom, a Columbia foi o primeiro ônibus espacial, claro, fez sua viagem inaugural em 1981. Ele estava transportando um pequeno laboratório em uma missão individual para a preparação de missões científicas posteriores. É dada a autorização para ignição. Enquanto os astronautas partem em sua missão científica, imagens preocupantes são capturadas nas câmeras colocadas na plataforma de lançamento. O ônibus espacial Columbia com uma grande variedade de experiências em pesquisa espacial nacional e internacional. Foi quando um pedaço de espuma se soltou no tanque externo. Ele caiu do tanque, desapareceu atrás da asa do ônibus espacial e saiu por baixo em fragmentos. Os experts da NASA pensaram, pode ser um problema, vamos investigar. Eles formaram uma equipe e foram examinar. No passado, detritos atingiram algumas peças e arrancaram outras, então ficamos imaginando que tipo de dano aquilo tinha provocado. A equipe voltou e disse, não é um problema, não é um problema. E foi isso que foi dito à tripulação. Embora houvesse um punhado de gente que expressou alguma preocupação, a gerência daquela missão enviou uma mensagem para a tripulação e disse: vocês podem ter alguma dúvida sobre a imagem do pedaço de espuma que bateu na ponta do satélite, mas não há com que se preocupar. Podem dizer que isso não foi nada grave. Beisebol de ação de graças! Uau, Willy, isso foi muito legal! Depois de mais de 2 semanas em órbita bem-sucedida ao redor da Terra, a tripulação está alegre e não tem noção do seu destino. 1º de fevereiro. O Columbia começa sua reentrada planejada na atmosfera da Terra. A reentrada na atmosfera é sempre perigosa. É sempre assustadora. A gente quer chegar na atmosfera o mais suavemente possível para diminuir a velocidade. A gente desliza para a atmosfera, e então o brilho do plasma se inicia quando o ar se torna mais denso e também começa a provocar fricção contra as asas e tudo começa a brilhar ao redor do ônibus espacial. Isso é incrível. Tá ficando muito brilhante lá fora. Inclusive existe um vídeo que mostra os astronautas olhando pela janela e dá pra ver a ferocidade do calor incandescente, o que é normal para o voo de um ônibus espacial, e é como estar dentro de um alto forno. Com certeza não queremos estar lá fora agora. Em relação ao que está para acontecer, ninguém tem a menor ideia. O controlador de voo pediu uma atualização e obteve algumas palavras da tripulação e depois mais nada. Conforme os temores do controle da missão aumentavam com o silêncio da tripulação, em terra, observadores espaciais impacientes esperam a chegada do Columbia ao longo de seu percurso de voo até o Cabo Canaveral. Eu sabia exatamente o ângulo em que o ônibus iria entrar e tinha minha filmadora voltada para o oeste. Dei um zoom e só vi pedaços. Ai, meu Deus. Eu não gosto do que vejo. O controlador da missão pediu para trocar para uma frequência diferente. Columbia Houston, checagem de comunicador UHF. E nada. Então eu penso, isso é uma parte do ônibus ou isso é outro lixo do espaço que entrou na mesma trajetória? Quase que exatamente ao mesmo tempo que eles perderam a comunicação do Centro Espacial de Johnson, o mundo estava vendo as imagens de algo saindo do veículo. Todas as comunicações foram interrompidas. Senhores, travem as portas. Entendido.
E foi nesse ponto que ele disse, você precisa trancar as portas. Quando quem disse, trave as portas, era como se estivesse tentando preservar a cena de um crime, ou ao menos uma investigação de um acidente. O momento decisivo para as pessoas no Kennedy Space Center foi quando o ônibus não pousou. Porque o ônibus é um planador, e não ia a lugar algum já que estava pousando. Todas as famílias estavam esperando, olhando para o céu, esperando que o ônibus descesse, mas não havia nada a fazer, já era tarde demais. Todos nós sentimos profundamente, não só pela NASA, mas também pela perda pessoal de nossos amigos. Foi um momento difícil para todos nós. 7 astronautas internacionais perderam suas vidas naquele dia. Esse dia trouxe notícias terríveis e grande tristeza para o nosso país. Eles organizaram testes preliminares mostrando que, na verdade, a espuma pode ter provocado aquele tipo de dano. Eles pegaram a tecnologia de ponta da asa do ônibus espacial Discovery, que tinha feito tantas missões no espaço, e eles dispararam aquele pedaço de espuma a 750 km por hora na asa. E ele abriu um buraco do tamanho de uma mala de viagem pequena. 0. Um jovem engenheiro que trabalhava conosco veio até mim com lágrimas nos olhos e disse, então foi assim que eles morreram, certo? E eu disse sim. Aquele pedaço de espuma estava viajando a 750 km por hora quando bateu na asa. Espuma voando assim tinha força suficiente para provocar uma rachadura. O calor intenso da reentrada entrou pelo buraco e derreteu a estrutura, destruindo o veículo basicamente de dentro para fora. Uma das perguntas que muitas vezes surge: se eles tivessem descoberto que havia um problema, algo poderia ser feito? Eles poderiam ter previsto o dano. O centro de controle teria designado uma reentrada de calor mais brando para proteger aquela asa, que talvez pudesse ou não ter feito a diferença. Dizem que a ignorância é uma bênção e que talvez tenha sido melhor que eles não soubessem de nada até os últimos segundos do que estava acontecendo. Depois do acidente com a investigação, o programa espacial ficou parado por mais de 2 anos, retornando por um breve período antes de ser finalmente cancelado em 2011. O relatório do Columbia, do qual fiz parte, diz que foi a causa principal pela qual a NASA decidiu aposentar os ônibus espaciais. Aquele foi o fim do programa dos ônibus. Cidade de Hermosillo, México, 5 de junho de 2009. Acontece um incêndio. Eu vi que havia muitas ambulâncias, mas não conseguia imaginar a magnitude do que tinha acontecido. A notícia de que está acontecendo um incêndio em um depósito se espalha depressa. Os habitantes locais correm em direção do caos, mas o horror verdadeiro logo é percebido. As chamas se espalharam para o prédio vizinho, uma creche. Eu recebi um telefonema dizendo que a creche estava pegando fogo. Todos os pais e as famílias correram para aquele local para tentar saber o que estava acontecendo e encontrar seus filhos. Feito de lona, o teto da creche é rapidamente consumido pelas chamas. O fogo começou e a primeira coisa que caiu foi o teto. E aquela coisa começou a derreter e a cair sobre as crianças. As portas estavam trancadas e as pessoas estavam tentando achar uma forma de sair. Quando eu cheguei, as coisas ainda estavam muito ruins. Havia muitas crianças, então comecei a procurar minha filha e eles não me deixavam entrar na creche. A primeira coisa que eu pensei foi o que a minha mãe ia fazer sem mim. Imagine ser uma mãe ou um pai do lado de fora, de um galpão, vendo as chamas, e saber que seus filhos estão lá dentro. Eles ficaram tão desesperados que um pai que estava em uma caminhonete bateu contra uma parede do galpão para tentar retirar as crianças. E havia alguns que ainda estavam dormindo e eu tentei
acordá-los e eu não conseguia. E de repente eu também adormeci. Um total de 49 crianças morreram por causa da tragédia e 76 ficaram gravemente feridas. As queimaduras de várias crianças eram tão graves que elas tiveram que ser tratadas por especialistas em hospitais nos Estados Unidos. Ele tinha 40% do seu corpo queimado. Ele tinha queimaduras na cabeça, braços, pernas e nas costas. Na verdade, está melhor hoje do que ontem. Faz 6 anos que ele está fazendo tratamento. O tratamento está acontecendo agora e vai continuar pelo resto da vida. Tem sido bem difícil para ele. A cada cirurgia que ele faz, ele sofre muito. E se meu filho está sofrendo, eu também sofro. Como pode acontecer esse tipo de morte terrível quando eles ainda são pequenos anjos? É muito doloroso de se ver. Obrigada, muito bom. Uma investigação do governo descobriu uma multiplicidade de lapsos na segurança na creche, incluindo a falta de detectores de fumaça, extintores de incêndio e saídas de emergência. Embora tenha ocorrido um processo legal contra uma grande quantidade de funcionários públicos, muitos acreditam que ainda há lições a serem aprendidas. A segurança contra incêndios é um grande problema no México, porque a comunidade não está educada para fazer isso. As pessoas acham que isso nunca vai acontecer com elas. Ainda vemos que existe uma cicatriz, eles ainda estão chateados e as pessoas estão tentando descobrir como isso pode ter acontecido. Muitos pais ainda estão muito indignados. Eles não conseguiram fazer justiça do jeito que desejavam. Apenas justiça. É o que todos nós queremos. Para aqueles que sobreviveram, o trabalho de reparação ainda está sendo feito, pois há cicatrizes tanto físicas como mentais daquele dia. Eu estou muito, muito satisfeita que a minha filha esteja bem e está ficando cada vez melhor. Não precisa disso no olho, né? Os outros amigos estão bem. Eles estão queimados, mas estão bem e eles são muito corajosos. Quase todos estão fora da cadeira de rodas e eu tô muito feliz agora. Estamos recebendo informações do site de entretenimento TMZ dos Estados Unidos que dizem que o cantor Michael Jackson foi levado para um hospital. Eu confesso que quando eu recebi a notícia eu fiquei um pouco cético. Estão dizendo que ele foi levado de ambulância e que possivelmente teve uma parada cardíaca. Ficamos em silêncio, acendemos uma vela e apenas rezamos. O cantor de 50 anos estrearia sua turnê grandiosa aqui em Londres. O meu celular tocou e alguém me perguntou: Sr. Geller, é verdade que o Michael Jackson morreu? O site da TMZ acabou de reportar que Michael Jackson faleceu. Eu fiquei muito chocada. Eu sabia que ele era o homem mais famoso do planeta. Eu não imaginava a vida sem Michael Jackson. Em junho de 2009, fãs da música de todo o mundo reagem chocados à notícia de que o rei do pop Michael Jackson está morto. Uma tragédia que fica mais chocante conforme os acontecimentos. Os últimos anos da vida de Michael Jackson não foram tão bons para ele. Ele estava sob uma forte pressão financeira. Ele passou os últimos 5, 6, 7 anos fora da ribalta e ele não estava fazendo música, ele não estava produzindo shows, ele não estava se apresentando. Ele simplesmente perdeu Neverland. Ele não tinha onde morar. As finanças estavam uma bagunça. Sua dívida, quando ele morreu, era de $500 bilhão. O homem que supostamente vendeu 750 milhões de discos no mundo todo estava diante de um futuro financeiro incerto. Assim, ele concordou em fazer uma série de shows em Londres. Ele parecia estar bem animado com os shows e feliz em poder estar com os fãs de novo. E aquele projeto lhe renderia o dinheiro que precisava. Eu vou apresentar as músicas que os meus fãs gostam de ouvir. This is it. Isso significa que é verdade. Vai ser o último grande show. Houve muita coisa envolvida nisso.
Conforme os ingressos foram sendo vendidos, eles foram decidindo marcar mais e mais e acabaram agendando 50 shows e todos esgotaram. A pressão foi demais para ele. Depois de se comprometer com 50 shows, parece que Michael, aos 50 anos, estava começando a sentir a pressão. Era uma turnê totalmente vendida, que iria durar meses. Ele iria ficar diante de 1 milhão de pessoas. Eles tinham apenas 3 meses para se preparar, era uma programação bastante rigorosa e o Michael dormia muito pouco ou quase nada. Ele tinha dores nas costas e tinha dores de cabeça e tinha muita coisa acontecendo com ele. Estávamos todos exaustos, estávamos cansados, mas eu acho que ele estava nervoso porque queria preparar o melhor show possível. Apenas 2 semanas antes que os shows de retorno começassem, surgiu a notícia de que o rei do pop tinha sofrido uma parada cardíaca em sua casa alugada em Los Angeles. Foi uma cobertura insistente e incessante da imprensa. Helicópteros, equipes de reportagem do lado de fora da casa dele no hospital. Todas as redes fizeram a cobertura. Havia milhares e milhares de fãs no UCLA Medical Center. Eles se reuniram do lado de fora do hospital fazendo uma vigília. Nossa, isso é real? Estava mesmo acontecendo? E infelizmente estava. Michael Jackson estava morto. Nós não entendemos muito bem como ele tinha morrido. A reação inicial era de que ele devia ter tido um infarto. A pressão era muito grande, mas também pensamos, bom, existe um histórico de problemas com superdosagem de medicamentos. Sabemos que o médico dele, o Dr. Conrad Murray, estava com ele e tentou ajudar. Descobrimos depois que ele tinha lhe dado esse remédio, Propofol, que na verdade era um anestésico que os médicos usam em hospitais para fazerem as pessoas dormirem antes de operações. É um remédio muito forte que faz você adormecer profundamente e perder a consciência. Foi feita uma investigação porque é um tipo de remédio que não deveria ser usado em um ambiente residencial. Aquilo se tornou um enredo propriamente dito e houve um longo julgamento para o Dr. Murray. O julgamento foi acompanhado atentamente por todo o país. Em 2011, quase 2 anos depois da morte de Michael, o Dr. Conrad Murray foi sentenciado. O fato é que Michael Jackson morreu por causa de atos e falhas durante o exercício profissional de um médico por parte do Dr. Murray. No final, ele foi condenado pela morte de Michael por homicídio culposo. Mesmo cumprindo metade de sua sentença de 4 anos de prisão, a condenação de Conrad Murray fez pouco para mudar o fato de que o rei do pop tinha morrido. É trágico perder alguém por abuso de drogas. Ele não deveria ter morrido assim, sabe? Ele tinha muitas pessoas que o amavam. Foi muito chocante. Muito chocante. Para todo mundo. Não só para todas as pessoas que o amavam. Não só para seus milhões de fãs. Mas também para todas as pessoas comuns. A morte de Michael Jackson trouxe um fim assustador para uma década recheada de tragédias. As novas tecnologias criaram e documentaram uma série de eventos terríveis. Quando as superpotências foram subjugadas, comunidades inteiras foram destruídas e o mundo se tornou um lugar um pouco mais sombrio.